Salve, salve, meus guerreiros e minhas guerreiras, sejam mais que bem-vindos ao nosso canal Filosofia em Foco. Aqui é o professor Alan Camargo e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de Sociologia para abordar especificamente um modelo chamado de sociedade globalizada e algumas propostas teóricas que são recorrentes nas provas, principalmente do PAS da UNB. Por isso, falar na sociedade globalizada é entender que, especificamente, ela se construiu a partir de três grandes marcos teóricos. Para muitos historiadores, já no contexto do mercantilismo do século XVII, com as grandes navegações e a formação de um capitalismo comercial, já se era possível notar uma integração entre as diferentes regiões geográficas a partir do núcleo europeu. A visão de mundo desse continente passou a ser tomada como ponto central, como núcleo gravitacional para que as transações pudessem ser realizadas entre as diferentes sociedades da época. Outros vão entender que o grande marco para o início da globalização foram as revoluções industriais dos séculos XVIII, século XIX, particularmente a partir do núcleo europeu, mas também se espalhando para o contexto transatlântico dos Estados Unidos, ou até mesmo chegando ao Oriente ou no Japão. Todo aquele acúmulo de capitais do momento anterior do mercantilismo passa a ser revertido para o investimento nas descobertas científicas e tecnológicas que favorecessem as indústrias. Nós já abordamos essa questão numa das aulas sobre as sociedades industriais. Valeria a pena você, aqui no nosso mesmo canal, procurar sobre essa aula para se aventurar quanto aos detalhes daquele contexto. Para muitos estudiosos, aqui já se consolidava o processo iniciado no mercantilismo, na medida em que o desenvolvimento dos meios de transporte, particularmente a locomotiva, os grandes navios ou até mesmo o automóvel, e dos meios de comunicação, como por exemplo o telefone, como por exemplo o telégrafo, vão dar conta de, na verdade, intensificar aquela interligação entre as diferentes sociedades, e o capitalismo paulatinamente passa a se colocar como o grande sistema para a afirmação e a legitimação daquela integração entre os diferentes contextos. Agora, é interessante que para outro grupo de estudiosos, o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim e o encerramento da União Soviética, vão afirmar a própria vitória norte-americana. E desde então, com o fim do bipolarismo mundial, para alguns estudiosos vai celebrar realmente a afirmação da globalização, ou seja, a partir de agora esse processo ele ganha uma dimensão global por excelência, já que não existe mais fronteiras para a disseminação e a afirmação dessa forma de produção capitalista. Agora, mas, Alan, o que significa, na verdade, a globalização? Falar, meu querido, no conceito de globalização, não existe um consenso dentro da literatura, tanto da sociologia, quanto da geografia, enfim, das diferentes ciências sociais. Eu trago aqui um conceito um tanto quanto consagrado, escrito por Anton McGrew e David Held, num dos clássicos chamados Prós e Contras da Globalização, em que esses dois autores vamos dizer que a globalização denota em escala crescente a magnitude progressiva, a aceleração e o aprofundamento do impacto dos fluxos e padrões interregionais de interação social. Refere-se a uma mudança ou transformação na escala da organização social que liga comunidades distantes e amplia o alcance das relações de poder nas grandes regiões e continentes do mundo. Em outras palavras, o que esses autores querem nos dizer, e que muitos também concordam, é que se até então na sociologia nós entendíamos as sociedades como núcleos ou células isoladas, a partir de agora, em virtude do desenvolvimento dos meios de comunicação, de transporte, com a própria dimensão global do capitalismo, passa-se a afirmar agora um fluxo crescente dos padrões entre as regiões, e a interação entre as sociedades passa a ser cada vez maior e mais intensificada. As redes, então, portanto, passam a ser cada vez mais notadas e os laços se intensificam. A partir de agora, coloca-se uma nova estrutura, porque o alcance dos projetos políticos, econômicos, culturais, por exemplo, passam a adquirir uma dinâmica e um alcance global. Por isso, é esse novo contexto que denota para nós aqui na sociologia
um conceito de sociedade globalizada. É interessante que, para os mesmos autores, nós podemos notar as sociedades globalizadas num contexto tanto material quanto imaterial. O material são aquelas evidências que nós podemos concretamente notar, como o fluxo de capitais entre as regiões, como o fluxo de pessoas, as migrações, os refugiados, por exemplo, a troca de mercadorias. Mas também a globalização, para esses mesmos autores, tem também uma dimensão imaterial, que é o contexto do poder, que é o contexto das ideias e de uma nova proposta cultural para esse contexto que se forma. Agora, meus queridos, não existe um consenso teórico sobre esse processo. Existem duas grandes abordagens, segundo Anton McGrew e David Held, acerca da globalização. Para eles, nós conseguimos encontrar dentro da literatura das ciências sociais dois grandes grupos de pensadores, uns chamados de céticos e outros chamados de globalistas, que possuem, na opinião dos mesmos, posicionamentos diametralmente opostos e antagônicos com relação a esse processo. É interessante que, para os globalistas, o conceito de globalização vai denotar como se houvesse agora um só mundo, enquanto os céticos, na verdade, vão entender que a globalização nada mais é do que um processo de internacionalização. Em outras palavras, é realmente um contexto de afirmação de regionalismos, e afirmar um só mundo seria algo muito ousado para o momento. O que mais se afirma é a própria intenção do Estado Nacional, que passa a internacionalizar as suas vontades, os seus interesses. Portanto, não existe uma globalização propriamente dita no conceito ou na visão de mundo dos céticos. Com relação ao poder, é interessante que os globalistas vão entender que a soberania estatal e a legitimidade dessa organização social aos poucos passa a ser desgastada, corrompida, em nome agora de uma interligação, de uma interdependência cada vez mais complexa, cada vez mais em escala global. Se fala muito mais alto na interligação entre indivíduos do que no relacionamento entre estados no cenário global. Os céticos, por seu turno, vão entender que, mesmo em face de um possível processo de interligação, o Estado ainda acaba sendo a organização ou a instituição predominante. Por isso que, para os mesmos, fala-se muito mais no intergovernamentalismo, ou seja, numa relação entre governos, do que propriamente um fluxo cada vez maior de laços entre pessoas, órgãos, entidades, enfim, num contexto capitalista. Agora, quando se volta para a análise da cultura, os globalistas vão entender que agora se pode falar numa cultura popular global, como o consumo de filmes hollywoodianos, por exemplo, de gastronomia típica, de formas de se vestir, de certos estilos musicais. Existe sim uma cultura de massa global a ser consumida. E por isso, aos poucos, as identidades fixadas historicamente, nacionais, elas passam a ser desgastadas. Fala-se muito mais agora numa hibridização, ou, em outras palavras, numa miscelância entre diferentes contribuições culturais que formam essa grande massa, ou esse grande amálgama de uma cultura massificada globalmente. Os céticos, por sua vez, vão entender que não. Na verdade, ainda o que fala mais alto é a visão nacional. Ainda o que fala mais alto é aquela identidade que se cria e se afirma dentro dos contextos dos grandes estados. Não se pode falar, portanto, de uma indústria ou cultural ou de uma cultura de massa globalizada, porque, na verdade, ainda a cultura, a identidade nacional passa a falar mais alto nesse contexto. Começam a perceber, meus queridos, que não existe, obviamente, um consenso acerca do que representa esse processo e de quais as implicações que ele trouxe para o modo de vida social. Economicamente falando, os globalistas vão entender que existe sim um capitalismo globalizado. Pode-se falar, portanto, numa economia transnacional que acaba interligando as diferentes etapas do processo produtivo e criando, obviamente, uma nova divisão internacional do trabalho. Agora, os céticos vão entender que, na verdade, o que existe nada mais é do que uma interligação entre governos que formam
blocos econômicos para atender os seus interesses financeiros, as suas trocas comerciais, né? Obviamente totalmente regulamentado sob a jurisdição estatal. E por isso, a economia supostamente globalizada, ela nada mais é do que a afirmação de um novo imperialismo, de estados que tentam, na verdade, se impor uns sobre os outros para fazer valer os seus interesses econômicos. Portanto, não se fala numa economia global como querem os globalistas. Quanto à questão da desigualdade, os globalistas vão entender que é óbvio que existe, apesar da massificação, um contexto crescente de desigualdades dentro de cada contexto social isoladamente, mas não apenas assim, mas também entre as diferentes células sociais, por assim se dizer. E é óbvio que toda essa questão dinâmica vai desgastar as antigas hierarquias que existiam, por exemplo, entre norte e sul, né? Entre os blocos econômicos, por exemplo. Os céticos já não vão concordar. Para os céticos, a desigualdade global, ela cada vez mais vai afirmar aquele contraste que existe entre norte e sul, historicamente construído, isso não pode se negar, e cada vez mais demonstra que os interesses, as propostas, as preferências econômicas, políticas, sociais entre o norte e sul são cada vez mais irreconciliáveis. Né? Então esse dualismo denota para nós que a desigualdade ela é estrutural e ela não pode ser vencida, segundo a visão dos céticos. Os globalistas vão entender que, quanto à questão de uma ordem, podemos falar sim cada vez mais, principalmente a partir da criação de organismos internacionais como as Nações Unidas, num processo crescente de uma gestão global dos temas, de diferentes agendas, como por exemplo a regulamentação do comércio de armas, por exemplo, de fluxos de capitais, por exemplo, a gestão de recursos ambientais. Obviamente, em diferentes camadas, desde o contexto intergovernamental, entre governos, até o contexto micro, né, das sociedades em seu aspecto mais mínimo possível, né? Pode-se falar, portanto, cada vez mais numa sociedade civil globalizada, como nós vimos o exemplo marcante da própria Rio+20, em que nós tivemos a participação da sociedade civil no debate, na proposição das agendas, né? E fala-se, portanto, num cosmopolitismo, num valor, na ideia de um cidadão que ele não é mais pertencente ao seu país, mas ele é um cidadão global, ele se sente parte dos problemas e se sente envolvido nas questões e no processo decisório dos temas relacionados à globalização. Os céticos vão entender que se fala, na verdade, numa sociedade internacional de estados. São estados que estão se relacionando entre si e a sociedade civil fica aquém desse processo. E por se relacionar, é óbvio que os estados vão postar diferentes interesses entre si, cada vez mais acirrando o conflito entre os diferentes governos. Fala-se muito mais numa ideia de comunidade de estados e não propriamente num cosmopolitismo, né? Num cidadão que não pertence mais a nenhuma fronteira e que, portanto, pode intervir nas diferentes decisões. Percebam, meus queridos, portanto, que falar nessa sociedade globalizada caminha aqui para o contexto dos estudos das ciências sociais em diferentes abordagens. Duas delas vale a pena nós tomarmos nota, que é a de José Saramago, trazida em seu discurso em 2002 no contexto do Fórum Social Mundial, e a proposta de Milton Santos. Esses dois são temas que, quando se trata sobre a sociedade globalizada, principalmente nas provas do PAS da UNB, acabam sendo temas recorrentes e que valeriam a pena nós pontuarmos, ainda que de modo breve aqui na nossa videoaula, sobre o posicionamento desses dois grandes teóricos. José Saramago, quando ele faz o seu discurso naquele contexto do Fórum Social Mundial, ele vai trazer que a globalização, ela na verdade trouxe uma injustiça globalizada. É interessante que os efeitos da globalização para esse teórico, embora construídos, embora funcionais em termos de uma visão macro, eles são sentidos dentro do contexto microsocial. Um exemplo bastante pontual nesse sentido, quando nós
consideramos os problemas ambientais, por exemplo, embora ela seja regulamentada dentro dos grandes fóruns, né, que envolvem os tomadores de decisão estatais, dentro, obviamente, dos próprios painéis da ONU, por exemplo, os efeitos dessa mudança do clima global, eles são sentidos nos contextos microsociais, em comunidades, em cidades, no contexto urbano. São esses indivíduos que realmente sentem os impactos de toda uma interligação desse comércio, desse capitalismo, do aumento do consumismo, que impacta, obviamente, na mudança climática. Então, embora seja uma questão debatida globalmente, ela possui seus efeitos sentidos no cenário microsocial. Por isso, seria importante repensarmos a justiça, já que ela se globalizou, a injustiça ficou globalizada. É preciso trazer uma nova proposta de justiça, segundo José Saramago, que vise, obviamente, para uma visão mais distributiva dos recursos, que seja mais pautada numa visão de um mundo comunitário, comunal, que proteja a liberdade dos indivíduos e os valores sociais do direito, que seja mais ética e que, obviamente, se repouse sobre todos os princípios consagrados dentro dos direitos humanos, e especificamente sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 48 no contexto das Nações Unidas. É interessante que José Saramago vai trazer também a necessidade de repensarmos, inclusive, o próprio regime democrático. Porque, para Saramago, a democracia dentro das sociedades globalizadas, ela acaba cada vez sendo mais defasada. Os indivíduos não têm participação dentro desses regimes políticos, propriamente dito, como democracias. Seria necessário, portanto, trazer uma dimensão mais participativa, mais dialógica, que trouxesse cada vez mais um poder decisório para os indivíduos poderem influir não só dentro das decisões nacionais, mas também sobre as questões internacionais, globais. Por isso, o Saramago vai chamar atenção para que esses indivíduos influenciem e tomem decisões, inclusive relacionadas ao próprio contexto do capitalismo globalizado, como acerca dos fluxos de mercadorias, como, por exemplo, com relação aos lucros das multinacionais que se instalam nos seus países. Enfim, José Saramago vai reconhecer essa injustiça que se forma dentro das sociedades globalizadas e trazer propostas para que repensemos tanto a questão da justiça como a questão da democracia. Milton Santos, geógrafo brasileiro, é outro teórico que também reconhece vamos dizer assim, esse contraste trazido pelo novo modelo de sociedade. A globalização, para ele, é excludente, na medida em que, quanto mais ela se maximiza, ela cria limites entre quem pode participar e quem não pode participar do processo. Obviamente, aqueles legitimados à participação são aqueles que podem consumir, são aqueles que podem se inserir dentro da lógica capitalista. E ela é alienante, porque cada vez mais em que ela se propaga, ela vai criando um modelo, uma visão de mundo que coloca valores, culturas, posicionamentos, debates que alienam o indivíduo e não permitem que ele compreenda, que ele tenha uma visão esclarecida acerca do processo e acerca do seu papel de transformação dentro da globalização. Por isso que, para Milton Santos, nós podemos entender a globalização através de três visões. Como ela se propõe a ser, então seus valores de consumir, de desenvolvimento, de trazer liberdades, por exemplo. A globalização como realmente ela é, ou seja, um contexto de exclusões sociais, mais uma possível visão de como ela pode ser, a globalização como pode ser, né? Então, apesar de ela propor ser uma coisa, mas na verdade ela se revelar excludente e alienante, isso não significa que nós não podemos mudá-la, porque ela pode sim ter uma nova estruturação social. Por isso que, para Milton Santos, existe sim uma possibilidade de revolução, existe sim uma possibilidade de transformação desse contexto.
Milton Santos traz, como ele mesmo vai dizer, uma visão marxizante do processo. Ele não se considera um marxista, mas um marxizante, né, segundo as suas próprias palavras, para indicar que sim, apesar de haver essa estrutura nova para o contexto global das sociedades, existe a possibilidade de transformá-la. Meus queridos, então, de modo muito breve, esses são alguns traços que vocês têm de ter em mente para problematizar o contexto das chamadas sociedades globalizadas. É óbvio que é um conceito ainda em aberto, é óbvio que é um conceito ainda sendo construído histórico e socialmente falando, mas que já traz alguns traços que vocês, enquanto candidatos para os vestibulares e para o Enem, valeriam a pena ter em mente, que é repensar a questão da sua formação histórica, acerca do seu conceito e das dimensões que a sociedade globalizada envolve, as grandes abordagens que existem, tanto aqueles que acreditam quanto aqueles que desacreditam do processo, e como propõe a visão de Saramago e Milton Santos para esse contexto. Se vocês tiverem isso muito bem conceituado dentro dos seus estudos preparatórios, acredito que vocês terão uma boa base para responder qualquer forma de questão sobre a temática. A partir daqui, nas nossas aulas presenciais, nós problematizaremos várias questões, mas é importante que todos tenhamos essa base comum, para a partir daqui fazermos diferentes análises, reflexões e exercícios acerca do tema. Meus queridos, desejo a todos bons estudos, muita força e muito foco. Não se esqueçam que eu confio e acredito no potencial de cada um de vocês e juntos estaremos sempre cada vez mais fortes para realizar os sonhos que tanto desejam. Nunca se esqueça que nós sempre iremos ao infinito e além do vestibular. Meus caros e minhas caras, um forte abraço e até nos vemos na próxima aula.